Quero falar aqui com vocês nessa segunda parte é a respeito de como desenvolver os seus eventos, de como desenvolver as suas consultorias. Ah, eu consigo agendar salão, eu consigo agendar empresa. Ok, lindo, maravilhoso. Eu não vou falar de como agendar, tá? Eu vou falar de como você de fato desenvolver, de como de fato você fazer essa ação, tá? Aqui fechou um evento e vai fazer um evento essa semana. Coloca aí para mim no chat. Aonde vocês vão fazer, Jaque? Coloca aí. Eu vou fazer em tal lugar, a Ana vai fazer em tal lugar. Bom, o que que eu quero mostrar hoje aqui para vocês? Como desenvolver esse processo para você fazer essa ação, para você desenvolver essa ação de maneira que você tenha resultado significativo, tá? Então, assim, agendei, fui lá no entorno da minha casa, fechei a academia, fechei a empresa, já tô com um dia e horário específico, né? Fui no lugar, já levei o meu material, tô ótima, já fechei agora. Tudo bem. Fechei. E o dia em si? O que que eu tenho que fazer? Tá? É isso que eu quero falar para vocês. Salão de beleza e uma vai fazer as Casas Bahia. Perfeito. Vocês já têm ideia de como vocês vão desenvolver essa parceria de vocês, eu imagino, né? Então aqui, ó, vou pular tudo isso que aqui eu tô fechando, tá? Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse evento? Primeira coisa, gente, agendei o Salão Belezura, tá? Agendei lá a Casas Bahia. Primeira coisa que eu tenho Não que está ver, transmitindo. Está na primeira página. tá? Obrigada, querida. Vejam, agora acho que foi. Agora, o que que eu tenho que fazer de fato para começar, para impulsionar, para desenvolver esse evento? Porque de nada adianta eu agendar, eu ter todo o trabalho de agendamento, eu ir lá no lugar, no dia, com tudo lindo, maravilhoso, e falar assim: meu Deus, mas não tive resultado, né? Ou as pessoas não aderiram, ou quem aderiu não quis experimentar, ou quem experimentou não comprou. Então, quais são os pontos, meus pontos de atenção, para que o meu evento flua imensamente maravilhoso? Então, o primeiro ponto aqui é: depois que você agendou, você precisa alinhar com o lugar como vai ser feita a divulgação, tá? Então, como vai ser feita a divulgação daquele evento? Como vai ser feita a divulgação daquela parceria para aquela data e naquela data, certo? Então, tá, se eu fechei um salão, como é que esse salão vai fazer a divulgação? Ele fez já um convitinho para mandar para os clientes dele, comunicando que naquele dia vai ter Mary Kay ali, ou não, né? Ele quer que eu faça esse convite. Ele vai divulgar nas redes sociais dele, ele vai enviar pelo WhatsApp no individual e de maneira personalizada para cada cliente. Ele vai fazer agendamento prévio, né? Porque olha só, às vezes é interessante, inclusive, eu vou fechar uma esmalteria. Só que nessa esmalteria tem só uma manicure. Eu não vou fazer na esmalteria? Vou. Mas o que que eu vou fazer? Além de eu fazer na esmalteria, eu preciso agendar. Preciso agendar o quê? Porque eu vou ficar na esmalteria, suponha, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Mas ela atende uma cliente por horário. Eu não posso atender enquanto ela atende uma, eu atendo outra. E eu não posso, de repente, marcar. Ela vai atender uma cliente por horário. Se for aquelas unha em gel, ela fica 2 horas ainda com a cliente.
Ela vai atender uma cliente a cada 1 hora, a cada 2 horas. Nesses intervalos, eu vou também agendar clientes para eu atender, né? Então, eu já fiz uma esmalteria assim, e ela fala, fica 2 horas com cada cliente. Então, eu falei, beleza. Então, vou fazer o seguinte: eu vou começar atendendo na minha primeira hora a cliente do teu horário das 9. Então, atendo ela das 9 às 10. Enquanto você está fazendo a unha dela, eu estou atendendo. Só que às 10 horas, eu já começo a atender a tua cliente das 11. Entenderam? Porque aí eu atendo ela das 10 às 11. E assim eu vou intercalando entre atender a cliente que você está atendendo e a cliente que você ainda vai atender. Eu fico 1 hora com cada uma. Gente, nesse dia eu vendi nessa esmalteria R$ 1.700, tá? Trabalhando dessa maneira. Então não tinha um volume grande de pessoas, mas teve o tempo todo um atendimento com qualidade. Eu com aquela cliente. Ora eu atendia enquanto ela estava fazendo as unhas, ora eu atendia antes dela começar a fazer as unhas. Tudo bem? Mas para isso precisa ter uma organização prévia. Tati, então é possível fazer isso? É possível. Veja qual é o local que você fechou agora. Fechei um salão. Lá tem 5 manicures, 3 cabeleireiras, 2 esteticistas. Minha filha, você não vai precisar fazer isso. Você com certeza vai ter volume de pessoas ali para trabalhar. Então, tranquilo, você não precisa fazer isso. Vocês entenderam qual é a minha proposta aqui para vocês? Então, a minha proposta é de proporcionar que vocês tenham esse atendimento de qualidade e que vocês tenham resultado, tá? Fui para uma empresa, fechei uma empresa. A empresa eu vou atender 30 funcionárias. Ela quer fazer 3 grupos com 10. Não. Prefira 6 grupos com 5. Prefira, são 30. Prefira 6 grupos com 5. Prefira 10 grupos com 3, tá? Então, assim, Tati, mas se eu atender, se forem 10 grupos, eu vou ter que ir 2 dias. Prefira ir mais vezes e atender um número menor de pessoas por vez do que atender muita gente de uma só vez, tá? Então, o que a gente já sabe? Que quanto mais personalizado, quanto mais direcionado é o atendimento, melhor resultado você vai ter. Antes, eu quando fazia salão, eu tinha muito a ansiedade de atender todo mundo que estava ali. Eu tinha que atender todo mundo. Depois eu entendi que mais vale eu atender com qualidade do que o volume apenas, né? Então hoje, quando eu vou fazer um trabalho num salão, eu prefiro atender de maneira mais personalizada e específica do que atender um volume muito grande de pessoas. Tudo bem em relação a tudo bem em relação a isso? Tá? Gente, o que vocês precisarem, vai escrevendo no chat ou vai fazendo pergunta. Dentro daquilo que eu tô falando, só para a gente não se perder. Mas não deixem dúvidas ficar aí na cabecinha de vocês, tá? Então, eu dei um exemplo de um lugar com volume pequeno de pessoas e eu dei um exemplo de lugar com um volume maior de pessoas, tá? Fiz já o agendamento. Eu preciso agora divulgar que eu vou estar lá no dia. E quando você fizer essa divulgação, você precisa reforçar, precisa que reforcem, né? Porque muitas vezes essa divulgação não cabe a gente. Cabe à administração do salão, ao RH da empresa, à administração do condomínio, mas é muito importante que nessa divulgação você reforce que terão produtos à venda, tá? Então, que existe a possibilidade ali de ter produtos à venda. Isso é muito importante, tá? Então, olha, você pode colocar uma nota ali que
estarão disponíveis produtos da Mary Kay à venda, inclusive produtos promocionais, e que você aceita Pix ou cartão de débito ou crédito, por exemplo. Se você estiver numa empresa, prefira desconto em folha. Desconto em folha, gente, é o must do planeta Terra. Então, se você puder trabalhar com desconto em folha, trabalhe, tá? Se a empresa permitir desconto em folha, faça de olho fechado. Por quê? Porque quando tem desconto em folha, aquele colaborador ele compra, mesmo sem saber direito, né? Mesmo sem ter, ele acaba comprando porque ele não tem a percepção de que ele tá ali já pagando por aquele produto. Ele tem a percepção de que ele vai comprar depois, ele vai pagar depois, então tá tudo certo, ele gostou tanto, ele merece. E a gente acaba vendendo, quando existe o desconto em folha, a gente acaba vendendo um volume muito maior de produtos, tá? Do que quando não tem o desconto em folha. Então, toda empresa que vocês fecharem, pergunta se tem desconto em folha. Se tiver desconto em folha, aceitem de bom grado, aceitem de olhos fechados, porque vocês com certeza terão resultados maiores e melhores. Tudo bem em relação a isso, tá? Então vamos lá. Feito a divulgação. Tati, a pessoa falou que vai fazer a divulgação. E aí, qual é o meu papel? Acompanha essa divulgação. É bem importante você acompanhar, tá? Então não é que você vai ser a chata da Mary Kay, mas você vai entrar em contato e vai falar assim, Laila, como é que tá? Tudo bem? É a Tatiana, essa Kelly da Mary Kay. Tô entrando em contato, Laila, quero saber como é que tá essa divulgação, como é que tá a adesão, né? Como é que tá a agenda para o dia tal. Então, vai. Tatiana, eu fiz, marquei um salão bomba, tá? Que nem eu vou fazer quarta-feira um salão com uma consultora da minha unidade. Primeira coisa que eu perguntei para ela, mas esse salão tem volume de pessoas na quarta-feira? Por quê, gente? Porque não adianta, né? Você ir num salão que ele tá ali às moscas. Então, salão, a gente já sabe. Quais são os melhores dias para o salão de beleza? Quinta, sexta e sábado. Geralmente é assim. Então, fechei um salão na terça ou fechei um salão na quarta. Opa, como é que tá aí esse salão? Tá? Como é que tá? Aí ela me passou a mensagem. Tati, olha, ficou quarta-feira às 3 da tarde. Quarta-feira, às 3 da tarde. Mas a gente vai até o salão para quarta-feira apenas, tá? Como é que é isso? Como é que funciona esse trabalho? Por que que quarta-feira, 3 da tarde? Por que que a gente não pode ir nesse salão na quarta-feira às 9 da manhã? Então, a gente precisa entender. Porque como é que eu vou começar a fazer um trabalho no salão na quarta às 3 horas, gente? A que horas vai fechar esse salão? Às 5? Quantas pessoas vai ter lá para a gente atender? Será que a gente só vai para atender os colaboradores? Pode ser que seja essa a ideia, tá? Eu gosto muito de quando eu fecho, por exemplo, salão de beleza, ir num primeiro momento e atender só as colaboradoras. Mostrar para as colaboradoras como é o trabalho, como é que a gente desenvolve esse trabalho, né? Isso chama muita atenção, porque a pessoa fala: olha, legal, gostei do trabalho dela. Tudo bem, gente? Tá, gostei do trabalho, vou estimular meus clientes a também participarem dessa sessão, a também e aí você vai trabalhando aquilo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Se tiver pergunta, vocês vão me falando aqui, por favor, tá? Outra coisa que é importante a gente fazer nessa divulgação. Então, eu vou colocar que tem produtos, vou colocar a forma de pagamento, tá? E aí eu posso colocar, de repente, um cupom promocional que chame atenção, ou eu posso mesmo nessa divulgação oferecer algo, né? Então, eu vou oferecer uma colorimetria individual, vou oferecer, obrigada, Shelly. Vou oferecer uma análise de pele, tá? Então, quem aqui usa o Skin Analyzer, né? Então tá ali,
vou oferecer uma análise de pele para aquela pessoa. Isso é outro ponto interessante para a gente fazer. Tudo bem, gente? Até aqui? Tá? Aqui é um. Não vou passar por isso, vou passar por isso. Formatos. Muitas vezes a gente utiliza só um formato, né? Então, qual é o formato que eu vou utilizar? Qual é o formato que eu gosto muito? Gosto muito desse formato que todo mundo senta na mesa e faz a sessão, tá? Mas nem sempre a gente consegue. Então eu tenho, não sei se a Mônica tá aqui, mas ela fez um evento na sexta e ela não conseguiu esse formato. Ela falou: "Meu Deus do céu, não vai ter horário, eu vou só montar uma mesa e as pessoas vão descer. E aí será que eu consigo fazer o workshop? Não consigo fazer?" Mônica Taimô, fala como é que você fez no formato que no final das contas não sei qual é que foi. Só abre o teu áudio e fala como é que você fez para a gente E- analisar aqui juntos. Então, ela tinha pedido só para que eu fosse lá às 3 horas da tarde, que eles iam ter um café, e nesse café poderia ter uma mesa de produtos. E aí eu tentei convencer, né, convencê-la a fazer as turmas. Não deu para fazer as turmas, mas eu cheguei bem mais cedo do que as 3, porque ela deixou. Montei as mesas, montei a mesa, uma mesa de pronta entrega. Não tinha mesa para demonstração, porque as meninas não poderiam fazer, era só para os homens, mas elas acabaram indo. E aí, como elas foram, que eu mandei, já tinha feito essa empresa, e ela também fez uma divulgação interna que ela falou para todos os colaboradores e falou para as meninas também que elas poderiam descer. Elas acabaram descendo para ver os produtos e acabaram tendo a venda. E com os meninos foi tipo uma palestra mesmo. Fiz um colaborador de cobaia que foi fazendo a sessão de cuidados com a pele e os outros ficaram lá observando. Perfeito. Obrigada, amor. Então vamos ver. A Mônica usou dois formatos aqui, tá? Eu tava vendo se eu tinha escrito. Ela usou o primeiro com os meninos esse formato workshop. Então ela fez num ser humano ali, foi mostrando como é que era e os outros olharam. E o outro formato, ela fez tipo um bazar, né, Mo? Montou uma mesa e esperou que viessem, não foi isso? Foi uma mesa Isso. bazar, exatamente. São dois formatos diferentes aí, tá? Tatiana, o que a gente precisa partir do princípio que sempre precisa ter uma mesa montada com produtos para venda? Escreve isso aí. Não importa qual é o formato que você vai eleger. Se é workshop, se é uma mesa bazar, se é um spa, não importa, tá? A mesa para venda, ela tem que existir. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu há muitos anos, mas eu nunca vou esquecer isso, porque isso me mostrou de uma maneira muito clara a importância da mesa da venda, tá? Por quê? Porque às vezes a gente fala assim: não, tá ali, minha maleta tá ali. Ali tão linda minha maleta. Tá ali, tá tudo montadinho. Ah, não, não vou tirar tudo. Pelo amor de Deus, Tatiana, dá um trabalho tirar e depois ter que colocar tudo. Pois é. Eu fechei há muitos anos atrás mesmo. Me ligaram de um posto de saúde em Laranjeiras, Laranjais. Me ligaram de um posto de saúde. Falaram assim: ah, você foi. Tinha sido indicada por alguém, não me lembro. Mas você foi indicada e tal, você é da Mary Kay. Eu falei: só, a gente precisa fazer. Vocês não querem vir aqui? É uma segunda e uma terça, a gente vai fazer uma ação. Ah, lógico, vamos, tal. Tá? Caiu de bandeja na minha mão. Só que de segunda, gente, eu sempre dei treinamento. Sempre, sempre foi o meu dia de dar treinamento, segunda-feira. Eu já era diretora aí, eu não sei se eu era nacional, mas se não era, eu estava em vias de me tornar nacional. Mas enfim, eu sempre dei treinamento na segunda-feira. E eu falei: olha, falei com uma amiga minha, né, que é consultora. E eu falei: ó, Gi, não vou conseguir na segunda por causa dos treinamentos. Você não quer ir no meu lugar? Ó, tá fechado. Lá é só ir, minha filha, e arregaçar as mangas, porque vai ser bom. Porque não foi a gente que, não fui eu que liguei pra agendar. Eles me pediram pra ir. Então sei que vai ser bom. Falou que a mulherada lá tá doida pro Mary Kay. Ela sempre foi pau pra toda a obra, foi. Tá bom.
Passou o dia e eu sempre dei treinamento de segunda-feira, sempre acabei 5, 6 horas da tarde. Liguei pra ela, falei, e aí, né? Como é que foi, Gi? Ela falou, amiga, não foi bom, não. Ninguém comprou nada, não vendi nada. Eu falei, não, não é possível, Gi. Eu falei, mas que estranho. Falei, que estranho, o que que aconteceu? Falei, porque eles chamaram a gente pra ir, falou que a mulherada tava doida atrás dos produtos. Ela falou, Tati, ó, muita gente veio, fez a sessão, mas comprar, não compraram nada. Na terça, quem ia era eu, sozinha. Eu ia sozinha, eu não devia ser nacional, não, gente. Eu devia ser diretora. Diretora bem ainda, uma diretora ainda relativamente até nova. Porque eu fui sozinha. Há muitos anos que eu não vou sozinha. Eu lembro que eu fui sozinha nesse. Então eu falei, não, terça-feira eu vou, gente, te falo o que que aconteceu, que tem alguma coisa aí. Fui, terça, cheguei. Era uma sala minúscula, era uma maca, tinha uma maca toda arrebentada, rasgada, horrorosa. E uma mesinha bem pequenininha, que era a mesinha do médico, da enfermeira e a maca. E eu fiquei naquela salinha. Eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Vou colocar a demonstração nessa mesinha pequena. E a venda, eu vou colocar uma toalha, já cubro essa maca e coloco a venda lá em cima. Coloco tudo que eu tenho para vender ali naquela maca. Gente, quando eu falo tudo, a maca precisa estar. Você precisa colocar. Tatiana, mas eu só tenho time-wise. Então coloca só time-wise. Tatiana, mas eu tenho 20 yellow. Coloca os 20 yellow. Deixa a mesa cheia. As pessoas gostam de ver volume, tá? A primeira pessoa que entrou na sala, primeira que entrou na sala, fez assim: Ah, hoje você trouxe coisa para vender? Porque ontem a moça ficou aqui o dia inteiro. Nós experimentamos tudo que era produto, mas não tinha produto para vender. Então, não, hoje então me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. No final do dia, a gente faz muitos anos isso. Eu vendi, não me lembro quanto eu vendi, mas foi mais do que eu vendi para ela. Para ela, naquele dia eu vendi R$ 1.000 de pessoas que tinham experimentado o produto um dia antes e não tinham comprado. E para mim eu vendi mais. Acho que foi 1.700, 1.800, eu não me lembro. Porque as pessoas queriam comprar. Elas queriam comprar. Quando eu saí de lá, eu liguei, eu falei, Gi, me conta uma coisa. Ontem você montou a mesa de demonstração, mas e a da venda? Ih, amiga, não. Não tinha nem onde colocar, tinha só uma maca toda rasgada. Deixei tudo no carro, né? E aí, se alguém quisesse alguma coisa, eu ia buscar. Vocês entenderam? Então, gente, carro, mala, não é lugar de você ter produto para venda. O produto precisa estar exposto. Tati, mas às vezes a gente faz lugar tão pequeno que não rola. Eu já fiz salão com a Mônica, que falou com vocês agora, bem pequeno na Zona Norte. Era uma bagunça o salão. Mônica vai lembrar bem do que eu tô falando. Ela tava em qualificação, um horror o salão, uma bagunça o salão, né? Uma desorganização, um lugar, uma sujeira, não tinha espaço. E o que que a gente fez? A mesa tinha uma maleta que eu levei, que a gente abriu e deixou os produtos de demonstração lá. E aí, para demonstrar, a gente pegava os produtos numa sacola, numa cestinha, ia para um, para outro, e os produtos de venda estavam ali também na maleta, mas a maleta toda aberta, as pessoas precisam ver que tem coisa. Então não tinha onde colocar o produto, tá? Mas de algum jeito as pessoas precisam ver que tem produto para vender. Então esse é o meu convite para vocês. Vocês mostram que vocês têm produto para vender. Isso é importantíssimo. Tá? E não adianta demonstrar tudo quanto é produto, tá? Às vezes eu escuto consultora, eu tenho consultora que fala assim, Tati, eu demonstrei muitos produtos. Eu demonstrei o microdermabrasão, né? Minha demonstração ficou 1 hora, mas não vendi nada. Não vai vender, porque você está sendo chata. Então, gente, se você tem 1 hora com aquele cliente, em meia hora você demonstra, em meia hora você fecha a venda.
Não tem essa de querer mostrar tudo. Você precisa ser objetiva, inteligente, estratégica, tá? Então, vocês entenderam isso? Então, vamos lá. Vamos falar dos diferentes formatos agora, tá? Então, Tati, é sempre isso. Se eu tenho 20 minutos para demonstração, em 10 eu demonstro, em 10 eu faço fechamento de venda? É. Então, eu não sei quanto tempo você vai ter. Eu gosto muito de ter 1 hora, né? Mas esse é o melhor cenário da nossa vida, 1 hora, tá? Se eu tenho 1 hora, em meia hora eu vou demonstrar, em meia hora eu vou vender. Não tem essa de eu ficar ali mostrando 1.499 produtos, porque vai dar 1 hora, as pessoas vão começar a levantar, vão começar a sair, eu não vou vender nada, né? E muito bem, eu fui lá, deixei todo mundo mais linda, mas ela não vai continuar mais linda depois que ela for na casa dela, porque ela não tem os produtos, ela não vai saber como se cuidar, tá? Exatamente. É isso aí, Rose, tá? E vende, tá? Então, vocês entenderam? Vamos para os formatos. Vocês têm dúvida? Vocês estão conseguindo visualizar? Porque o que eu tenho sentido muitas vezes, e aí eu tô falando das pessoas do meu time, né? É que muitas vezes estão fazendo, estão demonstrando, mas não estão conseguindo concluir a venda. Por quê? Porque não está sendo estratégica. A gente precisa de estratégia para fechar a venda. Tá? Então vamos para o formato workshop, que é o que a Mônica fez. Ficou fazendo ali numa pessoa, demonstrando em uma e todo o resto vendo. Gente, o que é importante nesse formato? Tá? Nesse formato, você não tem tempo para demonstração, tá? Não é que não tem produto, não tem produto, tem produto, mas você não tem tempo às vezes. Foi o caso, não tinha tempo para fazer a demonstração em todo mundo. Não deram para ela esse tempo, então vou mostrar em um e eu vou falar do produto. O que eu preciso falar, gente? Eu preciso falar muito dos benefícios, né? Então, olha, gente, esse é um sabonete, ele é um 4 em 1, ele limpa, esfolia, tonifica, ele devolve a luminosidade pro rosto. Esse é um produto que você vai deixar no box ou na pia do banheiro e você vai fazer uso dele todos os dias, 2 vezes ao dia. Olha só, agora você vai sentir que ele tem um grânulo na pele, só que ele tem um grânulo bem suave, justamente para fazer uma esfoliação mais suave. É um produto obrigatório. Não tem como a gente falar de cuidado com a pele, não tem como a gente falar de saúde. Coloca aí, falem de saúde, né? Antes de falar de beleza, antes de falar de cuidados com a pele, falem de saúde. Antes de qualquer outra coisa, a gente fala de saúde, gente. Nós estamos falando do maior. Pele é o maior órgão do corpo humano. Então você pode falar isso. Estamos aqui para falar de como cuidar do maior órgão do corpo humano. Estamos aqui para falar de saúde. Então eu sei que muitas vezes vocês não se conectam, né, com a beleza. Né? Às vezes não se conecta com beleza. Não se conecta com vaidade. Por exemplo, se a gente vai falar para um time de mulheres cristãs, por exemplo, como eu fui falar há pouco tempo, eu fui dar uma ideia lá na minha igreja, e quando eu falei de vaidade, não, mas vaidade é pecado e tal, é um dos 7 pecados capitais. Eu falei, não, não estou falando de vaidade. Eu estou falando de autocuidado. Eu estou falando de saúde. Eu estou falando de olhar para si. Entenderam, gente? Então reforcem isso: saúde, autocuidado, amor próprio. Porque é isso, né? É isso. E aí, quantas vezes aquele homem, né? Mônica fez com o homem agora, ele vai, às vezes, no cardiologista, ele vai no proctologista, ele vai cuidar das coisas dele, dos órgãos dele, mas ele não cuida da pele. Às vezes ele acha isso supérfluo. Quantas e quantas mulheres não cuidam de si porque elas acham supérfluo? Porque elas falam que elas não têm tempo. Elas não entenderam ainda que da mesma maneira que a gente escova os dentes, a gente deveria lavar o rosto. Porque isso não é vaidade, porque isso é saúde, isso é limpeza, isso é autocuidado, tá? Tudo bem, gente? Então, ali no formato workshop, você pega uma pessoa,
você vai fazendo nela muitas vezes, ou ela vai fazendo nela e você vai falando, tá? Mas geralmente, muitas vezes, principalmente quando são mulheres, muitas vezes a gente vai fazendo nela. Mas o mais importante do que você ir fazendo, ou ela fazendo nela mesma, é falar do produto. E aí, qual é uma ideia aqui? Para todo mundo que está olhando, você pode distribuir uma ficha com os produtos que você vai demonstrar. Gente, conforme eu for falando aqui do produto, vocês estão com essa ficha na mão. Nessa ficha já tem o valor, tem o nome do produto e o valor de cada um dos produtos, e você vai assinalando quais são os produtos que vocês já têm necessidade, que vocês querem, que vocês precisam para vocês usar, para vocês fazerem uso no seu dia a dia. E aí a pessoa vai ali, mas dê alguma coisa para essas pessoas que estão ali olhando, não ficarem só brisando, né? Olha, gente, dá uma olhada, ó, esse tá aqui, ó, é o número 1 da ficha de vocês, tá? Quem já souber que precisa desse produto, não tem um sabonete para limpar, esfoliar, nunca fala, né? Só sabonete. Você precisa falar do benefício. Quem não tem um produto que vai limpar, esfoliar, tonificar e devolver a luminosidade para o rosto, já nota que precisa dele, tá? E aí você pode até colocar, olha, gente, eu coloquei aqui diferentes tipos. Nós temos esse que é o nosso carro-chefe, que é uma entidade, mas tem esse aqui também, que é o da linha Mary Kay, que é uma linha um pouco mais simples, mas que também super atende a quem ainda não usa nada e quer começar a cuidar da pele. Às vezes eu faço uma analogia, gente, com produtos de cabelo, tá? Tati, o que é melhor, né? A gente usar, sei lá, a L'Oreal ou não, Pantene. Vamos pegar Pantene. Lavar o cabelo. Vou usar Pantene ou vou usar Kerastase? Qual que é melhor? Me parece que o Kerastase é melhor, né? Mas se eu não tenho dinheiro pro Kerastase, eu compro Pantene ou lavo o cabelo com detergente, com sabão de coco? Não, lava com a Pantene, óbvio, tá? Então, muitas vezes não é o produto master, mas é melhor do que não usar um produto para lavar o rosto, tá? Então vocês podem fazer essa analogia. Vocês entenderam como é que funciona esse formato, tá? Entenderam? E aí, nesse formato, eu tô aqui falando, eles estão anotando. É bem legal ter uma pessoa junto com você? Porque enquanto você tá aqui fazendo, falando, a outra pessoa tá passando e falando, ó, é esse aqui, ó, esse é o sabonete. Isso você anotou? Perfeito, já vou separar o seu. Nossa, e aí a outra pessoa tá ali dando assistência, direcionamento, né? Então fica uma coisa ali bem assistida. Tudo bem? Perguntas em relação a esse formato. Tati, e além disso, o que eu tenho? Além disso, eu tenho uma mesa ali montada, maravilhosa, com todos os produtos, tá? Para quê? Para quem quiser comprar, já comprar. Uma dica sempre: tenham embalagens de presente, tá? Porque às vezes ela não tá nem pensando nela, mas ela tá pensando num presente que ela tem que dar. Agora mesmo, essa semana, a gente tava muito próximo do Dia dos Pais, né? Então, tenho ali presentes pro Dia dos Pais que eu acho interessante, né? Que eu poderia comprar, então ali, ó. Quem são? Eu não comprei nada ali ainda, então eu vou comprar pro meu marido, pro meu avô, sei lá, esse. E é com isso que eu vou presenteá-lo. Tudo bem em relação a isso? Pergunta em relação a esse formato, tá? Então, a mesa linda, maravilhosa é uma condição sine qua non. Ela tem que existir sempre, tá? Tati, nesse formato, eu também posso oferecer de presente para as pessoas que estão lá e não estão experimentando o produto, a possibilidade de experimentar? Posso. Então, olha, gente, todo mundo que tá aqui, nesse momento, se a gente não vai conseguir fazer, né, um spa facial com vocês, mas todas vocês já ganharam uma aula de automaquiagem, tá? E depois, quem já quiser, a gente já vai sair daqui com dia e horário agendado. Por exemplo, ou ganhou um spa facial, ou ganhou um spa de mãos e pés,
um spa de lábios, enfim, você dá a oportunidade, a possibilidade daquela pessoa também experimentar os produtos. Combinado até aqui? Perguntas agora. O formato bazar, que eu não tenho aqui, mas eu vou falar dele, né? A Mônica trouxe esse exemplo e é um exemplo que a gente faz muito. Rose faz muito esse formato. Rose, até se você quiser falar alguma coisa, complementar, pode complementar a hora que você quiser. Que é um formato bazar? Então, eu fui convidada ou eu fechei uma empresa e essa empresa tem um grêmio, tá? É muito comum empresas terem grêmios. E aí, nesse grêmio, a gente não tem a possibilidade ali de ter um horário agendado com aquele grupo de pessoas, mas a gente fica lá um período X e aí o colaborador que quiser vir, ele vem, né? E aí, nesse formato, você pode ter um espaço ali separado, inclusive para a pessoa experimentar o produto, tá? Então a pessoa quer experimentar o produto, a pessoa deseja experimentar o produto, a pessoa tem a intenção de experimentar o produto, então tá ali num cantinho da mesa, né? E você tem você dá para ela essa possibilidade e essa oportunidade dela experimentar o produto. Então tá ali. E no outro restante ali da mesa, você tem ali a mesa montada com os produtos à venda. Então, esse é um formato que funciona muito em grêmio, em bazar de condomínio, em feira, tá? Eu fui na semana passada num evento de mulheres. E aí tinham várias mulheres empreendedoras. Aí eu passei e falei, gente, eu não tô vendo Mary Kay aqui, mas tinha uma diretora da área da Isabela lá, inclusive fazendo a venda. Então era um negócio bem pequeno mesmo que ela tinha ali, mas ela tava ali vendendo base, tinha ali alguns produtinhos de demonstração, então ela tava ali se virando nos 30 e mostrando o trabalho dela e atendendo aquela clientela. Então, gente, é algo interessante de fazer. Se a empresa tem grêmio, etc e tal, muitas vezes você até consegue fechar um desconto em folha. Então, existe também essa possibilidade. Vejam se tem essa possibilidade, porque é sempre uma maneira também de vocês alavancarem as vendas, o desconto em folha. Nunca esqueçam do desconto em folha, tá? É sempre uma possibilidade. Nem que a empresa. Eu já fiz desconto em folha em empresa, gente, que a empresa falou: tudo bem, Tati, mas eu consigo te pagar só no mês que vem. Não tem problema. Não tem problema. Eu prefiro desconto em folha. Por quê? Porque eu já sei que quando tem desconto em folha, eu vou vender muito mais do que quando a gente não tem o desconto em folha. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tati, eu tenho. Eu pergunto sobre ter loja ou não, a gente conversou sobre isso uma vez, né? Foi explicado por que que não pode. Aí foi me dito assim: vender na feira pode. Feira que eu quero dizer assim, se eu vou numa feira de artesanato, se eu vou numa feirinha, tem uma feirinha na cidade do meu marido à noite que as pessoas vendem artesanato, roupa, comida, né? E depois eu vi uma aula muito boa, muito legal de uma outra nacional no YouTube, que ela falava de fazer em hotéis, né? Gostei muito da aula dela, das dicas dela, não lembro agora o nome dela, e ela disse que não pode vender em feira. Eu queria uma orientação. Feira livre, pode, feira de eventos, pode, que eu gostei desse formato do bazar para fazer em feira. Gente, é assim, o Como que que seria? a gente a Mary Kay, se você for perguntar para a Mary Kay não vai falar que não pode mesmo, tá? Mas muitas coisas mudaram nos últimos anos. Aí é que tá. Se você for perguntar no começo, Mary Kay, quando eu comecei, a Mary Kay falava que não podia vender em salão. Eu falo que eu fiz a minha carreira dentro de salão, tá? Por quê? Porque eu precisava de volume de pessoas. Não tinha como eu fazer de outra maneira. Então assim, você pode, desde que você respeite o trabalho da outra pessoa, tá? Então, se a pessoa tiver uma cliente não, se ela tiver uma consultora, você vai respeitar o trabalho da pessoa, você entendeu? Tá? Então, assim, não se coloque tantos limites, porque hoje em dia, gente, o negócio ele tá muito mais dinâmico do que ele era há anos atrás, tá? Então, não sei de quando você viu essa aula, mas muitas coisas mudaram,
tá? Então, assim, antes eu nem tocaria, eu nem falaria de feira aqui para vocês. Hoje eu falo porque é uma realidade que a gente vive, né? Se hoje a gente pode vender online, pela loja online, por que que eu não posso vender numa feira, desde que eu respeite a outra consultora, caso aquela cliente em específico tenha uma consultora, tá? Respondido? Então, minha filha, Já aconteceu da pessoa querer comprar e falar que tem consultora, mas esse produto eu vou levar hoje e esse aqui eu vou encomendar com a minha consultora. Eu sempre sugiro que ela peça para a consultora e eu demonstro tudo, tiro todas as dúvidas isso. dela É, o que e eu falo, gosto muito ó, de fazer. anota, Isso, exatamente. É isso. Eu anota, tira respeito foto. isso. E fale com a tua consultora, porque ela vai ter o maior prazer em te atender, né? Eu vejo assim que se a gente faz desse jeito, a gente tende a ter mais resultado na nossa vida, viu? Tá? Então eu sugiro que você Ok, faça obrigada. sempre do jeito que você está fazendo aí, que vai dar, você vai colher melhores resultados também, Sim, tá? obrigada. Porque quando eu respeito o trabalho do outro, isso volta também para mim. Mas vocês entenderam em relação à feira, a etc e tal, tá? Então, hoje em dia tem esse dinamismo, então não dá pra gente também falar, não, não vou fazer assim esse formato, esse não pode. Hoje em dia o negócio tá muito mais dinâmico do que ele era há anos atrás, tá bom? Tudo bem em relação a isso? Alguma pergunta em específico? A gente vai para um outro formato agora, tá? Que é o formato, agora sim, que é o formato spa. Esse é o formato que eu mais amo no planeta. Por quê? Porque tenho as pessoas agendadas e aí tenho aqueles grupos. São 3 pessoas agora, essas 3 pessoas vão ficar comigo uma hora. Daqui uma hora eu tenho mais 3 pessoas e assim vai. O que eu gosto nesse formato é de sempre ir com a quantidade de consultoras para atender pelo menos 3 pessoas por consultor. Exemplo, se vai ser um grupo com 6 pessoas, eu pelo menos mais uma consultora. Se vai ser um grupo com 8 pessoas, vou eu e pelo menos mais 2 consultoras. Então, a cada no máximo 3 clientes por horário, leve uma consultora. Por quê, Tati? Porque demonstrar, a gente demonstra para todo mundo. Agora, fazer o fechamento de venda é mais difícil, né? E quanto mais você fizer um atendimento personalizado e direcionado, a tendência é você vender mais. É você, quando você oferece um atendimento de melhor qualidade, a tendência é você também vender mais, tá? Então, esse formato é um formato que você vai dividir as pessoas aí, os grupos, tá? Em X pessoas. Tati, você gosta de no máximo quantas pessoas? Gente, eu tenho feito nas últimas vezes, por exemplo, a última vez que eu fiz um evento, a gente fez com 10 pessoas na mesa. É muita gente, tá? Mas não tinha outro jeito. Então, 10 pessoas que vá pelo menos você e mais 2. Legal. Dá para fazer um bom trabalho. Pelo menos fica 3 para cada, mais ou menos. Tá? Então é nesse jeito que eu gosto de trabalhar. Prefiro trabalhar assim do que levar, fazer uma mesa 10 pessoas, vou só eu e mais uma, porque senão a gente divide em menos. Divide em menos pessoas, mas também vai vender menos. Tá? Então eu prefiro ir com mais pessoas e vender e fazer um atendimento melhor, mesmo que eu tenha que dividir. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Tá? Então, agora aqui, eu vou selecionar os produtos que eu vou mostrar. Então, aqui, o que eu vou selecionar? Vou começar pelo sabonete, pelo hidratante. Vou mostrar nessa turma sabonete, hidratante, microdermabrasão, depois blush, batom e máscara de cílios. Então, eu vou determinar quais são os produtos que eu vou demonstrar. Não, sabonete, hidratante, nós vamos mostrar também lábios de seda. E aí, eu vou determinar, dependendo do horário que eu tiver, do tempo que eu tiver, quais são os produtos que eu vou demonstrar. O que funciona muito para demonstração? Sabonete, hidratante, microdermabrasão, máscara detox, esfoliante de lábios, lábios de seda, mãos de seda, né? O que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de finalizar com maquiagem completa, tá? Ou eu foco
em pele ou eu foco em maquiagem. Se você fizer pele mais maquiagem, lascou. Porque provavelmente o que você vai demorar muito tempo e vai acabar vendendo muito mais maquiagem que tem um valor agregado menor do que cuidados com a pele. E na verdade, o meu objetivo sempre numa demonstração é fidelizar o meu cliente em relação a cuidados com a pele. O que eu quero vender é cuidados com a pele. A maquiagem é o colorido, a maquiagem é o plus a mais, né? É o divertido, mas o que a gente quer vender mesmo é cuidados com a pele. Tudo bem, gente? Porque cuidados com a pele fideliza, tá? Então, deixa eu ver só o que vocês estão escrevendo. Ah, tá. A Polly tá dando uma declaração dela, achei perfeito. Depois leiam aí a declaração da Polly, no final eu leio também, tá? Se tiver pergunta, escrevam para mim no chat, por favor. Vocês entenderam esse formato? Tá? Então, esse é um formato que você vai montar uma mesa, você vai montar um camarim, você vai levar os descartáveis, né? Você vai levar um perfil do cliente, sempre vai ter perfil do cliente. Você vai precisar pegar o dado das pessoas, mesmo que seja um formato de bazar, gente, de grêmio, né? De mesa, precisa pegar contato das pessoas, tá? Porque às vezes a pessoa comprou uma base, você não pegou o telefone dela, né? A pessoa veio perguntar de um produto, ela não tem consultora, você não pegou o contato dela. Então você tá fazendo esse trabalho e deixando outra pessoa deitar ali na cama. Não faça isso, né? Faça um trabalho correto, faça um trabalho decente de você realmente trazer essas pessoas ali para você. Tudo bem? Tá? De realmente você ter resultado aí por conta dessa demonstração. Fiz a demonstração, depois eu preciso fazer um fechamento de venda. Eu não vou falar de fechamento hoje, tá? Mas eu posso dar uma aula só falando de fechamento de venda para vocês. Depois me falem aí se vocês querem essa aula só de fechamento. É que eu dei faz pouco tempo, eu não sei se vocês estavam, se tem muita gente aqui que precisa de fechamento de venda, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui eu tenho para falar. Falei da divulgação, tá? O que que eu vou levar? Os materiais descartáveis, o material para demonstrar, o perfil de cliente, caneta, algodão, cotonete, presilha, ou tiara, ou grampo, né? Não vou me ater assim, vou chegar antes, obviamente, vou estar super arrumada. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Tá, querem um fechamento de venda. Então a gente vai falar de fechamento de venda semana que vem, tá? Agora, já vou anotar isso aqui. Agora, o que que eu preciso também falar para vocês? Pós-evento. É entrar em contato com a pessoa, saber como ela tá usando o produto. Eu gosto de mandar uma mensagem: oi, fulana de tal, foi um prazer atendê-la quinta-feira na Mad Max. Conte comigo a partir de agora como sua consultora de beleza. Aproveito para encaminhar o nosso catálogo online. Estarei na empresa na terça-feira para entregar alguns produtos. Caso você precise de produtos adicionais, me fale que eu já levo para você. Então, eu gosto, tá, de fazer esse trabalho. Deixa eu já anotar. Fechamento, né? Dia 17. Aqui, para não me perder. Tá? Então, gosto de fazer esse acompanhamento e aí, periodicamente, uma vez por semana, uma vez no máximo a cada 15 dias, manter contato com essas pessoas. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Tá? Essa aula vai ficar gravada, vou deixar gravada. Quero que vocês depois façam os eventos de vocês aí. Me fala, Tatiana.